Olá a todos, sou André Calçada, psicóloga clínica e jurídica, e estou aqui para fazer a apresentação de um trabalho que foi apresentado no primeiro Congresso Nacional de Assistentes Sociais e Psicólogos Forenses, que aconteceu agora nos dias 7, 8 e 9 de maio, em Foz do Iguaçu. E aí, assim, o Congresso deu abertura para muitas pessoas apresentarem seus trabalhos, mas o tempo realmente foi muito curto, foi ínfimo. Então, eu estou fazendo aqui a apresentação desse trabalho, que eu acho um tema bem interessante, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui na tela os slides e falar um pouco melhor do trabalho, tá? Então, o tema é sobre falsas acusações de abuso sexual infantil sob perspectiva de gênero. E por que que isso é apresentado? Houve uma pesquisa informal no meu trabalho, na minha clínica, né, nesses 30 anos de experiência que eu tenho na área jurídica, e uma atualização para a nova edição do meu livro que vai sair. Então, o levantamento dos casos de falsas denúncias de abuso sexual infantil encontrados, né, e pessoas que já tiveram, é, já foram inocentados desses processos, né, entraram nesse estudo, e desse estudo levantamos a ocorrência de algumas mulheres, mães, falsamente acusadas de abuso sexual infantil. E o que nós podemos dizer é que houve foram quase 100% de aumento, né, nesse, nessa evolução, e por isso a importância de falar sobre esse tema. Tá? Então, esse levantamento e o artigo apresentado no, no Congresso, e que estará nos anais do Congresso, foi escrito por mim e pela Ana Luísa Santos Paiva, que era minha estagiária. Bom, claro que precisamos sempre falar da ocorrência do abuso sexual infantil que ocorre, é muito grave, né? Em sua maioria através das estatísticas, né, apresentadas do sexo masculino, parente ou pessoa próxima à vítima, e na casa da própria vítima, de familiares ou de terceiros. Então, isso são estatísticas oficiais. Então, isso é para que a gente nunca esqueça, né, que o abuso sexual infantil ocorre. Só que quando atuamos com acusações de abuso sexual, principalmente em varas de família, em processos litigiosos, ou ainda em processos criminais, lidamos com alguns desafios, que são as verdadeiras e falsas acusações, e como buscamos indícios de que elas sejam verdadeiras ou falsas, né? Porque nós, enquanto psicólogos, precisamos trabalhar com indícios. Se existem motivações de vários multifatoriais que pudessem gerar uma falsa denúncia de abuso sexual infantil, que nem sempre são a alienação parental, tá? Envolvem crianças e adolescentes, e muitas vezes crianças com faixa etária muito baixa, né? Crianças com 3, 4, 5 anos, o que dificulta essa avaliação. Em adolescentes, temos situações, né, onde o adolescente muitas vezes ele tem acesso a conteúdos sexuais pela internet. Então, já vi adolescentes criando falsas denúncias muito bem estruturadas, então nós precisamos estar atentos a isso. E
falando sobre isso, principalmente sobre a abordagem adequada ao relato dessas crianças, as questões de gênero que possam estar envolvidas, né, tanto da mulher quanto do homem, né, a questão do relato e, mais uma vez, como é a forma adequada. Muitas vezes temos acesso aos depoimentos especiais, que deveriam ser feitos por pessoas capacitadas, então isso nós vamos avaliar também. E se nesses processos a acusação de abuso sexual pode estar também surgindo como uma forma de alienação parental, como forma de rompimento de vínculos. Então, pode ser alienação parental? Pode, nem tudo é alienação parental. Nós sabemos, até por estudos e pesquisas do William Bernet, que existem diagnósticos diferenciais para as falsas denúncias de abuso sexual infantil, que podem ser pela alienação parental, por psicopatologia, tanto do adulto quanto da criança ou do adolescente envolvido, pode ter ganhos, né, da criança ou do adolescente, pode ser por uma série de questões, tá? Que se vocês quiserem depois eu posto aqui. Bom, é, então vamos lá. Então temos muitos desafios nessas avaliações, até porque são avaliações que acabam gerando muita angústia nos profissionais que avaliam, né? Tanto o perito, né, que avalia essas acusações de forma mais ampla, porque vão ter acesso a todos os integrantes, quanto o assistente técnico, que vai ter uma leitura mais parcial, mas é importante que ele esteja atento ao melhor interesse da criança, tá? E do adolescente, e o psicólogo clínico também, né? Que também muitas vezes ele acaba sendo envolvido nesses processos judiciais, tá? Então, assim, vemos, né, que na Lei 13.318, 2010, desculpa, apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deixa ou contra avós para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Então, vemos que a falsa denúncia ela pode fazer parte desse processo e é uma forma, como é que eu posso dizer, extremamente agressiva e que acaba conseguindo romper vínculos de afeto. Tá? Então, nos casos estudados, onde mães foram acusadas falsamente de abuso sexual infantil, temos as queixas das mães quanto ao tratamento jurídico diante dos estereótipos e preconceitos de gênero e falta de acolhimento. Então, assim, muitas delas são tratadas, essas mães, no meio jurídico, como loucas ou tendo alguma doença mental, né, que justifique o abuso sexual infantil ou a possibilidade de, tá? Nesses casos estudados também, vimos que a consistência e coerência dos relatos dessas crianças ou adolescentes não foram avaliados. Isso é fundamental numa avaliação dessa. A sugestionabilidade e indução de cuidadores ou profissionais. Então, na avaliação desses processos, tivemos como uma das bases a sugestionabilidade, a falta de avaliação, que também é fundamental, da indução de cuidadores ou profissionais durante esse processo, tá? As omissões e parcialidade, né, dos profissionais atuantes, sejam eles psicólogos, assistentes sociais, juízes e promotores. Encontramos a vingança afetiva como motivação principal, como, por exemplo, mulheres, por exemplo, que tiveram relações extraconjugais ou se separaram porque tinham possibilidade financeira, por exemplo, para isso. E aí, uma coisa importante de pontuar
são as modificações das famílias ao longo do tempo. Hoje a mulher, ela conquista maior independência. Então, ela acaba assumindo papéis diferenciados que, em algumas situações e alguns determinados tipos de relações, isso não é aceito. Né? Então, mulheres tendo relações extraconjugais, ou mulheres ganhando mais dinheiro que o homem, e aí, em função disso, saindo de um relacionamento, por exemplo, abusivo, né? Então, a maioria dessas mulheres estudadas, nesses casos com mulheres estudadas, a vingança afetiva veio como principal motivação da falsa denúncia. A contextualização e a avaliação acerca do histórico de vida e da dinâmica de personalidade das genitoras revela que não apresentam perfil criminal de mulheres abusadoras, sexuais ou portadoras de transtorno pedofílico ou abusivo de crianças e adolescentes. Só que a gente observa que raramente uma avaliação adequada e aprofundada disso foi feita. Tá? A falta de capacitação de profissionais que lidam com o tema é um dos fatores determinantes no desenvolvimento de processos que não conseguiram alcançar o melhor interesse de crianças e adolescentes. Então, assim, observamos que a falta de capacitação para isso, né, para essa avaliação aprofundada, como toda acusação de abuso sexual infantil merece, não foi efetuada. E aí, assim, eu preciso fazer uma parte aqui, que esse tipo de situação também ocorre, né, e ocorre em um percentual maior com homens envolvidos em litígios familiares. O que nós estamos pontuando agora é que antigamente não acontecia isso com mulheres, e a partir dessa mudança social, né, quando o homem entra mais na vida doméstica e cuida dos filhos, a mulher vai para o mercado de trabalho e passa a ter mais autonomia e independência, esse tipo de acusação contra elas passa a existir. Então, assim, sobre o andamento processual, lentidão processual e os múltiplos depoimentos das crianças propiciaram a saturação e consolidação da narrativa da falsa acusação, através da criação de falsas memórias alimentadas por falas repetitivas sobre o suposto abuso. Então, assim, daí lidamos com o abuso institucional a essas crianças e adolescentes pela lentidão no andamento processual, lentidão em tomada de decisões, né? As crianças passam a ser mais alienadas e elas passam a realmente a acreditar, né? E desenvolver falsas memórias sobre o falso abuso, tá? Então, podemos avaliar um discurso cada vez mais negativo e desrespeitoso dessas crianças com essas mães, referência a episódios ou fatos que não presenciaram ou não lhe dizem respeito, então as falsas denúncias muitas vezes são criadas ou elas acabam sendo desenvolvidas para corroborar com a lealdade àquela pessoa que sustenta o falso abuso, ou para agradá-los, né? E a desqualificação é o apagamento da imagem materna. Então, observamos a desestruturação da dinâmica familiar, corrupção da figura de cuidado materno e rompimento dos vínculos de afeto, completa suspensão de convivência materno-filial nos casos estudados, diminuição da qualidade de ensino de serviços de saúde e de moradia. Então, em função dessas falsas denúncias, essas mães que sustentavam uma vida melhor em termos de educação, moradia e saúde deixaram de fazê-las e essas crianças passaram a ter uma qualidade de vida muito menor. A diminuição no rendimento escolar, crise de ansiedade, depressão, agressividade, isolamento social, confusão acerca da própria identidade e dos eventos de sua vida. Né? Então, assim, nem convivência assistida essas crianças tiveram.
E aí se pergunta: a justiça promoveu o melhor interesse da criança? Respondam para mim, mas eu já respondo, né? É obviamente que não. Bom, então era isso que eu queria contar para vocês. Essa atualização vai sair na próxima edição do meu livro, que será divulgado em breve. Espero que tenham gostado, porque eu pude, então, apresentar esse trabalho com um pouquinho mais de calma. Tá bom? Um grande beijo para todos.